Estamos de volta com o programa Conversando com o Artista, com Berg Oliveira. Ô Berg, vamos fazer uma pergunta interessante. Vamos dizer que você ganhasse na loteria uma bolada enorme. Você continuaria pintando? Com certeza. Eu lembro disso, que não sei se é exata as palavras do Portinari, ele disse, olha, se eu não fosse pintor, certamente eu seria pintor. Então eu faço das palavras dele as minhas, porque se eu não tivesse outra coisa para fazer, certamente eu ia continuar insistindo em fazer o que eu faço hoje. Então pintura para você é como se fosse uma necessidade. Uma necessidade, um prazer, é como mais do que tomar água. Eu acho que eu pinto mais do que eu tomo água. É uma questão de sobrevivência de todas essas questões culturais, de conhecimento, aquilo que nos faz realmente dar um impulso para continuar acreditando nisso. Realmente o que eu percebo ao longo desse tempo todo que eu venho trabalhando com arte é que os verdadeiros artistas, eles fazem da profissão dele uma necessidade, eles precisam fazer aquilo. É impressionante como isso é comum a todos os grandes artistas. Eles dariam qualquer coisa para continuar, é como se fosse o alimento deles, essa atividade. Mas vamos aí, então quais são os seus planos para o futuro? Vamos fazer a exposição agora dia 30 de novembro, que tem 25 obras recentes, né? E quais são as próximas etapas? Continuar nessa produção, aumentar cada vez mais esse leque de criatividade que eu percebo, porque como pintor também, eu olho de forma crítica para os meus quadros e observo aqueles primeiros dos que eu faço agora, eu vejo que houve uma evolução. Eu acredito que para as próximas exposições, para os próximos trabalhos, eu creio que isso aí só vem ganhar qualidade por conta da permanência justamente diária, de estar sempre em busca de novidades, né? Novidades é aquilo que faz com que a nossa identidade seja cada vez mais ali, a nossa digital, perceptível para toda pessoa. Já houve algum momento assim na sua carreira que você teve algum incidente que você tivesse vontade de desistir? Já teve uns abalos, assim, digamos, mas nada do que pudesse fazer com que eu pensasse nisso. Acho que quando o pensamento foi para essa desistência, eu automaticamente ocupei em pintar mais. E algum incidente assim isso é comum no mercado de arte, né? Você vendeu uma obra e a pessoa não lhe pagou, por exemplo? Já tem. A gente só não gostamos de colecionar essas coisas. Mas alguma crítica assim ferrenha que alguém chegou, olhou sua obra e disse coisas que você não gostou? Já teve. Teve um episódio, inclusive, que eu comecei muito com... Eu gosto muito da figura humana, então eu comecei a trabalhar muito retratos, fazer alguns retratos a lápis, a óleo. E teve um engraçado que o cara chegou e encomendou o trabalho, pegou uma foto muito pequena, menor do que uma 3x4, eu muito inexperiente na época, achava que qualquer referência eu podia pintar, e aí peguei aquela foto muito minúscula, e o cara sumiu, fiz o quadro, o cara sumiu, poxa, eu vou estar com um quadro aqui, o cara não aparece mais, isso passou 2, 3 anos, digo, ó, depois ele apareceu, depois desse bom tempo, ele viu o quadro, e quando fui ver a forma dele, como ele olhou para o quadro, que viu aquele retrato que ele tinha na época colocado na minha mão, ele olhou para o quadro e disse, olha, você acertou exatamente, quando ele disse exatamente, eu pensava que ia vir um elogio, ele disse, você acertou exatamente a posição que eu detesto ficar. Então isso me marcou porque foi a posição que ele estava no quadro, né? Então ele não gosta, ou melhor, foi a posição que ele estava na foto. Então ele não gostava daquela foto que ficaria, ele não se via. Mas isso foi engraçado porque me serviu de experiência. Depois ele pediu para que eu consertasse alguma coisa ali, depois que ele voltou, olha, esse cara não está interessado nisso. E esse quadro dele acabou se transformando em um palhaço. E até hoje ele nunca mais... A pintura de retrato, né? Tem muitos artistas que não gostam de fazer porque às vezes não atende à expectativa da pessoa, né? É
difícil realmente. Porque tem fotografias que às vezes nós mesmos não gostamos de como nós nos sentimos em determinadas fotos. E isso foi uma das coisas que me serviu muito. Eu só faço agora com uma boa nitidez, com uma posição, e se de preferência que eu possa produzir a própria foto. Que a gente já tem uma visão de como isso pode ficar. Agora, diga uma coisa, Berg, a internet, você acha que facilitou a vida dos artistas, a sua vida, pela divulgação, pela velocidade com que as informações chegam, pela liberdade que se tem nas plataformas, até o custo mesmo de divulgação diminuiu bastante, né? O que você acha que teve alguma influência na sua carreira? Teve bastante, teve muito, porque até pessoas que buscam nas principais plataformas e até em blogs. Na época, quando a gente começou muito, eu fiz um blog na época, coloquei alguns trabalhos até de alunos e meus, e às vezes muita gente acabou conhecendo através dali. Depois outras plataformas digitais foram muito, assim, impulsionou bastante a visibilidade e muita gente passou a conhecer através desses recursos que a internet proporciona. Eu acho que hoje o mercado de arte ele não existe sem uma divulgação pela internet. Realmente é uma ferramenta que nós aqui usamos na galeria, né? E como eu digo, o tiro da internet é longo, né? Você vai para o Rio Grande do Sul, para o Canadá, para os Estados Unidos. Nós mesmo já vendemos várias obras, inclusive suas, para os Estados Unidos através da internet. Quer dizer, realmente é uma ferramenta indispensável. Indispensável. Né? E bastante democrática, né? Porque com um custo muito baixo, qualquer um pode fazer, né? Quer dizer, um conselho que a gente dá a qualquer artista que queira a divulgação do seu trabalho, que use as ferramentas de internet, que realmente funciona bastante. Faz uma grande diferença. E tem algum projeto assim de algum painel, alguma obra de grande porte na sua carreira? Já apareceu? Como é que está? Eu penso em fazer, Sérgio. Acho que todo artista, na caminhada de cada um, imagina produzir algo que realmente ele possa olhar como a sua obra-prima. E eu penso muito, ainda não fiz, né, nesse decorrer, desse desenvolvimento de pegada com surrealismo, nesse estilo, mas eu penso em fazer isso logo, né, produzir isso aí o mais rápido possível, para que a gente possa ter uma identificação, além daquilo que já foi colocado no mercado, mas para que as pessoas possam olhar assim, poxa, essa realmente é a obra-prima dele. Diga uma coisa, quando você termina um quadro, a última pincelada é aquela que você dá e afasta o quadro de você, ou se você ficar olhando para ele vai ter a última e nunca acaba? Eu acho que funciona dessa forma. Se a gente ficar, eu sempre observo o quadro e olho pelo lado crítico também, de o que é que alguém que de repente não sabe de nada ia olhar para esse quadro. Alguém ia dizer, tá faltando isso aqui. Ou então para mim, acho que tá bom. Mas fica Eu pergunto isso porque realmente isso parece que é o comum a todos os artistas. Quando você termina um quadro, se você não tirar o quadro de frente de você, você quer sempre colocar alguma coisa a mais. Então, você tem que terminar o quadro e afastar. E entregar, porque senão nunca termina, né? Isso é a realidade. Né? Pega no carona até de outro artista, o Santana, que era pintor, foi meu professor de pintura, Natureza Morta, né? Ele disse, olha, quadro a gente abandona, a gente não termina. Então eu pego isso e digo, vou abandonar isso aqui, senão eu nunca termino. E me diga uma coisa, tem aquele quadro que você diz assim, eu não vendo, você se apega tanto àquela obra que essa aqui não sai não, vai ficar comigo. Tenho, mas eu sou mais desprendido em relação a isso, Sérgio. Teve quadros assim que eu produzi do gosto. Isso aqui não vou, inclusive um das que eu fiz, que conta um pedaço da minha história, né? Do meu pai, da minha mãe, meu casamento. Eu fiz isso numa história e acabei abrindo mão. Mas tem aquele que ainda está comigo hoje, que é aquele primeiro que eu fiz, foi o meu primeiro contato com o óleo no curso em 98. Esse ainda está comigo, eu acho que não dá para abrir mão dele por enquanto. Agora vamos fazer um pequeno intervalo.